Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos continuar o nosso estudo no livro do profeta Daniel. Nesta feita, no capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo e em seguida vamos aprender sobre o que o Senhor nos tem a ensinar por meio da sua palavra. Como os irmãos estão cientes, nós já estamos nos reunindo no templo, ainda com algumas restrições e ainda observando certos cuidados, mas à medida que os irmãos se encontrarem aptos, recomendo que os irmãos passem a congregar e também participar da exposição deste livro presencialmente, congregados com os demais irmãos. Mas vamos lá. Daniel capítulo 2, eu vou ler todo o capítulo. É um tanto extenso, mas será todo o conteúdo da nossa meditação nesta noite. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus,
de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que o dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Vamos orar? Santo Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, por toda a terra. Nós te louvamos, ó Pai bendito, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é o Rei acima de todos os deuses. O Senhor é aquele, ó Pai, que conhece todas as coisas e que nada está oculto aos teus olhos. Bem como, ó Deus, és o Senhor de toda a terra, soberano sobre todas as coisas, que governa, ó Deus, e com a tua mão poderosa e braço estendido, conduz a história conforme a tua boa e santa vontade. Louvamos-te, ó Deus, pela tua palavra e te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos ensine por meio dela e que nós encontramos nela, ó Deus, repreensão, correção, alimento, ó Deus, esperança, ó Pai, correção, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, ó Pai, nas nossas lutas e que nós tenhamos, ó Pai, de Ti conhecimento e de fato, ó Deus, conhecimento tal que nos leve tanto à adoração como também, ó Deus, a um zelo fervoroso pelo Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, e pelo Teu nome. É o que nós te pedimos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como vocês viram, é um episódio um tanto extenso e eu não preciso ficar retornando e revisitando todas as partes deste episódio, porque certamente os irmãos conhecem a história de Daniel, não é? E nós percebemos aqui a continuidade dentro da temática que nós temos observado, que é desenvolvida no livro do profeta Daniel, no que diz respeito à soberania de Deus. Não é? Tanto sobre a história do seu povo, bem como sobre a história da humanidade. Isso vai ser evidenciado à medida que este episódio se desenrola. Tá? Mas antes eu queria chamar a atenção, em um primeiro momento, para o próprio coração daquele que governava a Babilônia, Nabucodonosor. Estava em seu reinado e ele era soberano sobre todos os demais povos da terra, invencível em seu poder, em sua força, aos quais lhe foram confiados, na verdade, todos os homens do mundo conhecido, bem como os animais, como o próprio texto vai descrever. Era um império que dominava sobre toda a terra, sem que lhe pudessem oferecer resistência. Mas este homem, com todo este poder, com todo este domínio, com toda esta riqueza, com toda esta glória, com toda esta fama, ele foi furtado de sua paz por causa de um sonho, não é? Ele teve um sonho e este sonho fez com que o seu espírito se perturbasse e então o seu sono passou. Imagine só, é curioso porque é uma verdade tão clara nos nossos dias e ela é demonstrada aqui neste episódio há muitos anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, não é? Um homem que possui tudo o que os demais homens da terra
querem, né? Riqueza incalculável, poder infinito, de certa forma, dentro das suas proporções, né? Onde nada lhe era vetado praticamente, né? Era uma ideia que se tinha sobre ser soberano naquela época, naquele período, mas lhe falta paz. Algo lhe perturba o coração. E é um sonho. Um sonho que lhe veio em certa noite e lhe furtou a paz. E então, como um homem poderoso, não é? E certamente vai ser evidenciada a sua prepotência, não é? Por se considerar o soberano sobre todas as coisas, ele cogitou que seria possível, usando da sua força, usando de sua influência, usando de sua riqueza, conseguir resolver essa questão do seu espírito. Esta inquietação no que diz respeito ao sonho que lhe veio em certa noite. E como é que ele faz isso? Ele manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Tá? Perceba as classes aqui de homens que são chamados. Os magos, naquele período, eram aqueles que conheciam a ciência, não é? Que eram conhecedores de todos os mistérios. Nós temos aqui os encantadores, que são identificados como aqueles que liam os sinais dos tempos, né? Os astrônomos, os astrólogos. Nós temos também os feiticeiros, que são aqueles que lidam propriamente com magia, com a invocação e o culto de mortos, com a consulta de espíritos. E os caldeus, que eram um povo da região da Caldeia, que tinha uma linhagem meio que sacerdotal dentro de uma religião determinada e que eram considerados sábios na sua época. Então ele vai e recorre a todos aqueles que eram considerados sábios ou que dotados de algum tipo de poder, para que estes, de alguma forma, pudessem trazer paz ao seu espírito que estava inquieto. E, como nós percebemos no decorrer do texto, estes não podem, eles são limitados, eles não conseguiam, por mais sábios que fossem em relação aos demais homens e mulheres, por mais que consultassem a espíritos, por mais que lessem os sinais do tempo, da criação, por mais que fossem de uma tradicional linhagem de homens sábios e devotos, eles não conseguiriam, nem pela ciência, nem pelos sinais da natureza, nem pela relação com espíritos, nem tampouco com o tradicionalismo religioso cerimonial, trazer paz ao espírito do rei. E perceba a astutícia do rei, a sua esperteza. Ele teve um sonho, e quando os sábios vieram até o rei e disseram: nos revele o sonho, e nós te daremos a interpretação, a astutícia do rei se manifesta. Ele não vai dizer qual é o sonho. Não é porque há suspeita da parte do rei de que quando ele revelasse o sonho, haveria ali um conluio entre estes sábios para que, de forma ordeira e organizada, eles desenvolvessem uma narrativa e apresentassem ao rei como sendo a interpretação do seu sonho. Mas o rei, ele espera então que estes homens tragam não apenas a interpretação, mas também eles possam confirmar ao rei qual é o seu sonho. E aí a situação se torna insustentável, né? Os sábios, eles vão responder ao rei, como diz no versículo 10, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Por mais influente, por mais poderoso que fosse o rei, perceba, por mais que ele tivesse à sua disposição a sabedoria deste mundo, por mais que ele pudesse usar a força como ele o faz,
a partir do momento em que os sábios dizem que não é possível, ele ameaça-lhes com uma sentença e que todos eles seriam despedaçados e que as suas casas seriam feitas em monturo. E mais, por mais que ele utilizasse a sua riqueza, ele promete àquele que pudesse então dar o próprio conteúdo do sonho, revelar ao rei o próprio conteúdo do sonho, que ele daria presentes, benefícios e riquezas incalculáveis. Ele não consegue, usando tudo que tem ao seu dispor, satisfazer aquele incômodo, a ausência de paz que está no seu espírito, não é? Nós percebemos então com clareza, né, todo o que o homem tem sendo frustrado, não é, por um simples sonho. Os homens não têm este conhecimento ilimitado, eles não sondam o que se passa na mente dos outros. E eles reconhecem isso. Os caldeus vão dizer, não há quem possa fazer senão os deuses. E estes não moram no meio dos homens. Então nós percebemos um rei todo-poderoso com o seu espírito frustrado, porque ele não consegue paz, não consegue, a despeito de usufruir de todos os recursos que tem, ele não consegue uma resposta satisfatória para o seu espírito, para o seu coração. A ciência do mundo sendo demonstrada falha, o conhecimento dos homens sendo mostrado ineficaz, e agora nós temos esta sentença que foi posta. Todos os sábios que habitavam na Babilônia seriam mortos. Né? Então Arioque, que era o chefe da guarda do rei, ele estava encarregado de fazê-lo. E Daniel foi contado entre os sábios, ele também, Ananias, Misael e Azarias, eles que serviam ao rei Nabucodonosor neste período. Eles foram contados entre os sábios e perceba a forma como Daniel ele lida com essa situação. Tá? Ele já está sentenciado de morte, né? Mas ele, versículo 14 diz, falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei. Ele falou de forma prudente, né, para compreender o que havia acontecido. Ele pergunta no versículo 15, por que é tão severo o mandato do rei? E Arioque explica toda a situação para Daniel. Daniel pediu, não é, para o rei que designasse tempo. Ele não tinha de imediato uma resposta para essa questão, muito embora nós tenhamos visto no capítulo 1 que o próprio Senhor havia dado a Daniel a habilidade para interpretar sonhos. Mas ele pede ao rei que o rei lhe desse tempo. E curiosamente perceba qual é a atitude de Daniel. Mediante essas circunstâncias, há um decreto de morte. Eles precisam resolver esta questão. E o que é notório entre todos estes sábios e todos estes homens? É que este pedido do rei ele está fora do alcance de todo e qualquer homem. Porque outrora os reis pediam apenas a interpretação e diziam qual eram os seus sonhos, de forma tal que aqueles que se dizem sábios, eles pudessem então inventar uma história que se harmonizasse com o que foi sonhado. Desta feita, como disseram os caldeus, algo que nunca anteriormente foi pedido, nem pelo mais poderoso dos reis, era pedido por Nabucodonosor, que ele desse também o conteúdo do sonho, e não apenas a interpretação. Se algo que está fora do alcance e é inalcançável, Daniel ele vai ter com seus amigos, após conseguir com o rei tempo determinado, mas ele vai para casa, como diz o versículo 17, faz saber aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, por quê? Versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Eles vão rogar a Deus, eles vão clamar a Deus. É algo que está fora do alcance das mãos dos homens, que somente o Senhor poderia então revelar o que se passava na mente e no coração de Nabucodonosor. Então, reconhecendo a sua
incapacidade, eles fazem o quê? Eles oram. Eles oram a Deus. Eles recorrem a Deus. E perceba que a atitude destes servos não é uma atitude de determinar, em meio à provação, profetizar a vitória. Não, eles vão orar e pedir a Deus que Ele use de misericórdia, que, sendo da sua vontade, Ele lhes livre desta circunstância de morte iminente. Mas eles estão confiantes. Eles confiam que o Senhor pode lhes socorrer. Perceba que algo semelhante vai acontecer no episódio em que nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo. Eles não sabiam se o Senhor queria lhes poupar, mas eles sabiam que o Senhor podia lhes poupar. E isso foi suficiente para que eles crescem. Da mesma forma, aqui eles agem. Eles não sabiam que o Senhor tinha como intuito trazer ali a revelação do sonho, bem como a sua interpretação, mas eles creram que o Senhor podia fazê-lo, e por isso eles oraram. Perceba o recurso divino sendo aplicado. O povo de Deus, conjuntamente, clamando a Deus a sua misericórdia, que em tempo oportuno responde a esta oração, conforme a sua sábia e boa vontade. Estes homens não sabiam que Deus tinha como intenção revelar este mistério, mas eles creram. E foi da vontade do Senhor que esse mistério fosse revelado. Como diz o versículo 19, em uma visão à noite, o Senhor revelou a Daniel. E qual é a atitude de Daniel? Perceba que todo o texto vai demonstrar essa contraposição. Um homem que é perturbado pelo mistério, um homem que é todo poderoso, mas está inquieto e sem paz, tendo inúmeros recursos à sua disposição, não encontra solução. E estes homens que são vítimas de um decreto de morte, que não têm recursos, que são incapazes, mas que creem em Deus. Eles poderiam estar mais desesperados do que Nabucodonosor, mas eles confiam em Deus. E o Senhor, a seu tempo, lhes socorreu. E qual é a atitude de Daniel? Versículo 19, no final, ele bendiz ao Deus do céu. Ele louva a Deus. Não é mérito dele. Foi misericórdia do Senhor. Foi resposta de oração. Então, a gratidão é a única resposta oportuna para esta circunstância. E ele louva a Deus. Perceba o versículo 20, não é? A partir do versículo 20 até o versículo 23, como ele entoa um louvor, uma doxologia, não é? Ao nosso Deus. Ele vai dizer: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Este louvor é praticamente uma confissão de fé. Daniel não está dizendo estas coisas porque o Senhor atendeu o seu pedido e a sua oração. Ele não teve conhecimento destas coisas porque o Senhor lhe fez conhecer o sentido e também o conteúdo do sonho. Ele cria nestas coisas e por isso ele clamou confiante ao Senhor. E agora ele manifesta a fé do seu coração. Perceba que este é aquele rapaz que vem de Israel. E aqui ele manifesta o que ele crê a respeito do Senhor. É um Deus infinito no que diz respeito ao tempo, de eternidade a eternidade. É um Deus que
governa a sua criação, ele muda o tempo e as estações. E mais, ele crê que este Deus é o Deus que governa a história, que remove reis e estabelece reis. Perceba esta confissão. Daniel fazia parte do povo de Judá, em Jerusalém, onde o rei Jeoaquim ele caiu perante o rei Nabucodonosor, de acordo com a vontade do Senhor. E Daniel vê todas estas coisas acontecendo e ele tem convicção de que foi o Senhor que permitiu que todas estas coisas ocorressem. Ele tem convicção de que os reis da terra, eles estão nas mãos do Senhor, que os sábios da terra e a sabedoria é o Senhor quem dá, o entendimento é o Senhor quem dá aos inteligentes. Esta fé é a que dobra os joelhos para clamar, porque confia em um Deus que é soberano, que é sábio e que é poderoso. Como não estar aterrorizado em uma circunstância, em um risco de morte iminente, precisando trazer uma resposta a uma pergunta que nunca tinha sido feita e uma resposta que ninguém na sua época estava apto para dar? Somente confiando no Deus onisciente, onipotente, onipresente. Foi por isso que eles dobraram seus joelhos, oraram, e é por isso que há um cântico de louvor em seus lábios agora. Porque o Deus dos pais, o Deus de Israel, o mesmo Deus a quem Daniel amava e servia, ele era soberano enquanto Jerusalém estava no seu ápice. Ele continua sendo soberano enquanto o seu povo está em cativeiro e há um homem ímpio governando. A noção que Daniel tem da soberania de Deus é algo maravilhoso, meus irmãos. O Senhor governa e isso vai ficar cada vez mais claro à medida que este sonho que é dado a Nabucodonosor, que foi revelado pelo Senhor a Nabucodonosor e também a Daniel, ele vai ser descrito. Perceba, Daniel foi ter com o chefe da guarda de Nabucodonosor e disse: não mate os sábios da Babilônia, me introduz na presença do rei e eu vou revelar o sonho e a interpretação. Então foi isto que Arioque fez, e disse ao rei que havia entre os cativos de Judá um que ia revelar ao rei o sonho e a sua interpretação. E o rei chamou a Daniel e perguntou se ele poderia fazer ou satisfazer esta dúvida do coração do rei. Ele pergunta no versículo 26, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel, perceba, imagine só, se você tivesse a resposta para a grande pergunta, a pergunta que ia mudar a sua vida, a pergunta que inclusive mudaria a vida de todas as outras pessoas, né, porque eles dependiam de alguém que pudesse responder esta pergunta para que eles não morressem. Como você lidaria com o conhecimento? Né? Como nós temos lidado com o conhecimento? Cientes, como Daniel, em sua confissão, de que Deus é quem dá o entendimento? De que Ele é quem instrui os sábios? Ora, é o momento ideal para qualquer homem se vangloriar. Ele sabe o que todos queriam saber. Ele tem a resposta. Ele é a pessoa mais importante naquele momento. Mas como Daniel responde à pergunta do rei? Ele vai dizer, versículo 27, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu. Ele retira de si toda e qualquer glória. Reconhece que todo mistério e toda ciência, eles pertencem ao Senhor. Que os sábios, os astrólogos, os magos, ninguém poderia revelar mais. Existe um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. E aí ele passa então a descrever o sonho.
O sonho que o rei teve é o seguinte: ele tem a imagem de uma grande estátua. Era uma estátua de aparência terrível, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E aí, o que acontece com esta grandiosa estátua? Uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E eles se fizeram como palha, e o vento os levou, e não se viram mais vestígios. A pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Perceba, Daniel, ele pôde trazer ao conhecimento do rei aquilo que ele havia sonhado. Como ele conseguiu isso? Porque o Senhor o revelou. E como ele revela isso ao rei? Manifestando a glória de Deus e dando ao Senhor todo o louvor. Mas ele vai dar também a interpretação. Perceba, tu, ó Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Perceba, novamente, ele vai falar a Nabucodonosor. Ele é o rei sobre todas as coisas. Mas quem foi que conferiu estas coisas a ele? O Deus do céu. Ele está novamente falando ao rei sobre o seu Deus. O Deus que lhe revelou o mistério é o mesmo Deus que deu a Nabucodonosor o reino, o poder, a força e a glória. Nas mãos dele foram entregues os filhos dos homens, porque o Senhor o permitiu. E diz mais: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Com o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será um reino dividido. Então, ele vai explicar o sonho. A cabeça que era de ouro era o reino de Nabucodonosor, a Babilônia, um grande império, não é? Onde o rei era aquele que exercia todo o poder. Não é? Nós vamos encontrar dentro dessa característica de império e de governo um poder que ele é basicamente ilimitado para o rei. O rei, inclusive, ele é tratado como uma divindade. Não é? E nós vamos receber deste primeiro grande império que tem Nabucodonosor como o cabeça, né? Que tem a Babilônia como o grande império que ocupa esta posição dentro desta estátua, nós vamos ter a Babilônia. Isso é descrito aqui por Daniel. E da Babilônia, o que é que nós recebemos como uma herança histórica? Nós recebemos a legislação embrionária, no que nós chamamos de Código de Hammurabi. E depois da Babilônia viria a segunda parte, que é um peitoral de prata e os braços de prata. E qual é o império que se levanta após o Império Babilônico? É o Império Medo-Persa, não é? Como a própria imagem leva a entender, não é? Como duas partes unidas por um peitoral, não é? São dois povos que se tornaram um grande império. E eles vêm após ao Império Babilônico. Não é tão glorioso como o Império Babilônico, mas nós vamos herdar deste império um sistema tributário, não é? Nós vamos receber deles esta herança. Mas neste sistema de governo, nesse sistema imperial, o rei já não é dotado de tanto poder como era no Império Babilônico. Em seguida, nós vamos ter o levante de o terceiro império e a barriga de bronze. Não é? Que império é esse, então, observando a própria história? É o Império Grego, levantado por Alexandre Magno. Não é? Que vai, como diz a própria descrição do texto de Daniel, vai dominar o mundo inteiro. E o que nós recebemos deste império? Nós recebemos cultura, nós recebemos a língua, nós recebemos os jogos. Não é? Ele legou herança também histórica. E nós vamos então ao quarto
império descrito, não é? Que são as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Que império é esse? É o império mais forte dos quatro, não é? O ferro é aquele que a tudo esmiuça. E com o seu poder, de fato, ele iria esmiuçar todas as coisas. Mas aí perceba que este império, ele tem uma mistura entre o ferro e o lodo, né? E a lama e o barro. E o que seria isso? Porque é um império que, por mais intrincado e poderoso que seja, por mais que tenha um sistema de legislação que hoje ele é muito influente, o direito romano, né, nos nossos dias, é um sistema que se desenvolveu, que tornou-se um grande império, mas ao mesmo tempo era dotado de um baixíssimo nível moral. E todos estes impérios, como a descrição do sonho nos leva a perceber, eles têm o seu momento, eles têm lá a sua glória, mas eles têm fim. Por quê? O que vai acontecer? Uma pedra é cortada sem auxílios de mãos e é lançada. E esta pedra atinge a estátua em seus pés. E ela não esmiuça apenas os pés, né? Toda a estátua ela é destruída. A prata, o bronze, o ouro, tudo isto é destruído e como palha se desfaz. Que pedra é esta então? Que reino é este? Que império é este? Ora, quando Daniel diz para Nabucodonosor no final, no versículo 45, que o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, ele está dizendo, o sonho não é uma produção da sua mente, juntando as questões que você viu, não é um relato histórico, não é um produto da inquietação do seu coração no que diz respeito à oposição dos teus oponentes, mas o sonho ele tem um caráter profético. Ele manifesta o que vai acontecer futuramente. Estes impérios eles vão ascender, bem como serão todos findados. Mas tem um império que vai ser estabelecido, que ele vai aniquilar todos estes demais e ele vai crescer. E esta é a visão do sonho. Esta pedra, ela destrói a estátua e ela cresce. Vira uma montanha e ocupa toda a terra. Então, do que Daniel está falando? Ele está falando do reino de Cristo. Aquele que é referido no Novo Testamento como a pedra angular, rejeitada pelos homens. Esta pedra é a pedra que fundamenta todo este império. Cristo e seu reino. Este império tem o seu início ali no final do Império Romano. E ele cresce, e ele se expande, e ele continua crescendo, não à semelhança destes impérios que são representados aqui por metais preciosos ou por metais de algum valor. Não é este o fundamento deste reino. Mas este reino, distintamente destes demais impérios, ele não terá fim. Ele tem início, mas ele vai tomar toda a terra. Não é um reino que é estabelecido por armas, por aculturação, não é por poderio financeiro. Ele é um reino espiritual. E o Senhor Deus fez saber a Nabucodonosor a grande verdade sobre a história. O Senhor conduz a história. Aqui o louvor de Daniel, falando sobre este Deus que estabelece reis e que destitui reis. Ele encontra a harmonia com o que de fato o Senhor Deus faz. A história está nas mãos do Senhor e Ele está a conduzindo. Perceba que Ele dá este sonho a Nabucodonosor muito antes do nascimento destes outros impérios, de Alexandre o Grande, não é? E todas estas coisas vão acontecer conforme o Senhor predisse. Perceba aqui a soberania de Deus sendo manifesta mais uma vez. Imagine só se de fato acontecesse como as pessoas afirmam, muitas delas,
como que se Deus ele dependesse da resposta dos homens para agir, para trabalhar, não é? Ora, Deus quer fazer tal coisa, depende de ti. Depende de ti para que Deus possa agir. Não, ele já escreveu toda a história. O salmista vai dizer que antes de ele nascer, cada um dos seus dias já estava escrito e determinado. E o Senhor faz isso com as nossas vidas, bem como faz com toda a história. Ele dirige toda a história. Os impérios se levantam e caem. É o Senhor quem os levanta, é o Senhor quem os derriba. Mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua crescendo e se expandindo. E ele há de preencher toda a terra. Não é? Nós sabemos que esta pedra, cortada sem auxílios de mãos humanas, ela vai despedaçar todos aqueles que estiverem embaixo, bem como aqueles que caírem sobre ele, que tropeçarem sobre ele. O Evangelho, ele sim, este reino espiritual, é o reino que vai perpetuar, que vai permanecer. Todos os demais, prata, de ouro, eles terão o seu fim. A paz que o rei procurava na solução do mistério, ela é manifesta aqui nesta resposta. Não é? Tudo o que ele possuía não poderia lhe trazer paz, mas há paz aqui neste sonho. A descrição de que há um reino e há um rei que não será destituído, que não será vencido e que o seu povo será vitorioso. Há paz neste sonho, há paz para o povo de Deus. E perceba qual é a resposta de Nabucodonosor a esta grande revelação. Ele vai dizer no versículo 46... Ele se prostra perante Daniel, ordena que fosse feito a eles manjares e perfumes e diz a ele: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Nós vamos encontrar aqui Daniel sendo reconhecido por Nabucodonosor, mas não Daniel somente, não é? Há um reconhecimento e a manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque Daniel o fez saber ao rei que o que ele estava fazendo não era por seu próprio poder ou pela sua própria sabedoria, mas pelo poder de Deus. Por mais que os sinais, e isso é importante que você atente aqui, por mais que os sinais façam por breve tempo os homens reconhecerem a glória de Deus, eles não são suficientes para despertar fé nos corações. Eles podem sim ser um instrumento para despertar fé, mas eles não sustentam esta fé. Era necessário então que o rei abrisse mão da sua prepotência e não apenas reconhecesse o feito, mas servisse ao Senhor com toda a sua vida. Não é? Terrivelmente não é isso que acontece. Ele, na verdade, não vai reconhecer a glória de Deus como deveria, e nós vamos ver como isso vai interferir também na sua vida. Mas é importante que nós tenhamos em mente estas lições importantes que este episódio na vida de Daniel nos fazem saber. O poder do mundo, dos reis, a ciência, eles não são suficientes para nos dar paz ao nosso espírito. E mais do que isso, este mundo, os impérios deste mundo, os reinos deste mundo, o que este mundo pode oferecer de força, de poder, de riqueza, de glória, todas estas coisas, elas têm um fim. Elas terão o seu fim. Elas serão aniquiladas. O poderio do mundo ele será desfeito, ele será aniquilado. Nós não podemos e não devemos nos impressionar com estas coisas, porque há um reino crescente e um reino que vai permanecer. Este reino é o reino de Cristo Jesus. Este reino ele tem crescido hoje por meio da propagação do Evangelho. Nós somos
como diz a própria Escritura no Novo Testamento, embaixadores em nome de Cristo, representantes deste reino, não é? E você sabe que cedo ou tarde, quando Cristo vier, todo o poderio deste mundo, seja cargos políticos, seja fortunas, o que quer que seja, tudo isto será ineficaz quando nós tivermos que nos apresentar diante do juiz que há de julgar com retidão toda a terra. A única coisa que de fato poderá nos dar esperança é se nós fazemos parte deste reino, somos servos deste rei, fazemos parte do seu povo, somos membros da sua família. Esta mensagem antiga é tão atual e tão importante. Quantas pessoas não têm amado a ciência? Quantas pessoas não têm buscado o misticismo em experiências extraordinárias, em mesas brancas, em N coisas que possam de alguma forma ser apalpadas, e têm rejeitado a verdadeira sabedoria, e têm rejeitado o verdadeiro Deus, têm caminhado para a destruição, como de fato o sonho de Nabucodonosor profetiza. Aquilo que o Senhor Deus revelou aconteceu. Nenhuma de suas palavras elas podem ser frustradas. Toda a sua palavra há de se cumprir. E para nós, onde está a esperança? Onde está a alegria? Nós fazemos parte deste povo. Nós servimos a este rei. Este que não é um tirano, não é um rei como os demais, mas é um rei que luta as nossas batalhas e nós somos vitoriosos por causa dele. É um rei que nos sustenta, é um rei que nos ama, é um rei que nos guarda, e por causa dele nós temos plena convicção de que nós reinaremos com ele por toda a eternidade. Nós temos esta firme convicção e esta esperança. Esta convicção sustentou Daniel e seus companheiros no meio da adversidade. A fé de que o rei verdadeiro era o Deus de seus pais, o Senhor a quem eles serviam. Como então enfrentar as adversidades com paz em nossos corações? Como enfrentar as lutas sem que o desespero tome conta de nós? Tendo um senso profundo, um conhecimento íntimo e verdadeiro, um relacionamento sincero com o Deus de toda a terra. Quanto mais nós conhecermos ao nosso Senhor, menos nós temeremos os homens e o poder que eles pensam que têm. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e te rogamos, ó Deus, que nós possamos, à semelhança do teu servo Daniel e de seus companheiros, viver neste mundo com integridade e professarmos, ó Deus, não apenas em nossas palavras, mas especialmente em nossas ações, que de fato nós cremos em um Deus que é eterno, um Deus que tem a história em suas mãos, um Deus que cuida e que é misericordioso com o seu povo, mas também um Deus que é sábio e que tem e detém todo o conhecimento e todo o poder. Como nós seríamos mais firmes, mais confiantes, como teríamos, ó Deus, maior paz em nossos corações, se a nossa fé fosse fortalecida nestas verdades. E nós te suplicamos, ó Deus, aplica em nossos corações a tua palavra, para que nós possamos, como teu servo Daniel, dar testemunho da tua glória, onde quer que estejamos, e sim, ó Deus, buscarmos apenas a tua glória, e não o nosso próprio engrandecimento, e não o nosso próprio reconhecimento, mas que o teu nome seja exaltado sobre todo nome. Ó Pai bendito, nos ajuda, ó Pai, porque tantas vezes, por fazermos o bem, nós nos vangloriamos,
quando nós precisamos, ó Deus, apontar para Ti, reconhecer que sem Ti nenhum bem poderíamos fazer e de fato exaltar o Teu nome no meio deste mundo mau. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos sustenta, ó Deus, para que nós possamos, com os nossos olhos, presenciar, ó Deus, e ver, mesmo, ó Deus, que não estejamos vivos para ver este momento, mas certamente veremos, porque seremos ressurretos. O nosso Senhor vindo em sua glória e o seu reino sendo estabelecido por toda a eternidade. Ó Pai querido, que nós possamos ansiar por esses dias e que nós possamos, ó Deus, viver tendo em mente de fato que nós não pertencemos a este mundo mau. Nós vivemos debaixo de uma nova lei, uma lei santa, uma lei perfeita, mais elevada do que as leis que os impérios deste mundo legaram. Que nós temos sabedoria, sim, Pai, mais elevada do que a sabedoria deste mundo. Que nós temos virtude, ó Deus, mais elevada do que a virtude do que o mundo considera como virtuoso, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecer a Ti e a Tua glória e a vivermos, ó Deus, tendo isso como o fundamento da nossa fé. É o que nós pedimos, ó Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.